uma complicação. Eu digo fazer live. É busca daqui, busca de lá, tô reclamando porque é complicado. PC, de outra forma. Vamos fazendo o Gospel News aí com uns ventinhos, talvez, né? Só um momento aqui. Nós vamos pro Gospel News 24. Um número aí muito bom para os bicheiros. Vamos meditando acerca desse tema aí. O ateísmo venceu, ou tem vencido. E você pensa assim, você virou ateu? Você está defendendo o ateísmo? Calma, se você tiver a paciência de ver a live até o fim, você vai entender. Inclusive eu vou falar aqui de igreja evangélica, igreja católica, de padre, de papa, conforme as últimas notícias, e também de pastores. Então vamos começar com a nossa Imaculada Igreja, a minha primeira igreja. Eu fui lá batizado com 11 meses e nem me lembro de nada, a não ser talvez de um choro. Eu fui batizado com 11 meses pela Imaculada Católica. Então vamos às bombas católicas. O Papa Francisco está sendo acusado de passar o pano para mais de 60 casos de abusos. Que coisa, né? Não tem nenhum abuso. Aí quando fala de abuso, é aquele abuso mesmo. Com crianças, com mulheres. Você falar que no passado tinha, e deve ainda existir, a Imaculada Rede de Prostituição. E, recentemente, o nosso amado Padre Fábio de Mello, 53 anos, 3 aqui, com deprê dizendo que não quer mais viver. Estava vendo até o Prates, que é um católico mariano, falando acerca disso, que eu já comentei aqui. E o Prates falou uma coisa que ele aprendeu lá no mundo católico, na escola marista, que não é para você ser, isso para o católico, um católico ridículo. E o que tem a ver? O que é isso? O que significa? Por exemplo, você passa próximo de uma Imaculada Igreja Católica e faz o sinalzinho da cruz. O próprio padre ensinou há mais de 50, 60 anos atrás, o Prates, que tem 80 e pouco, que isso não se deve fazer. No máximo fazer discretamente o sinal da cruz na mão, para ninguém ver. E tem até uma certa lógica, ainda que eu não acho correto essa prática, esse sacrifício, essa, a gente poderia dizer, até ação equivocada. Mas, vamos lá, vamos aceitar o ritozinho. E tem lógica no sentido bíblico, porque a Bíblia diz que não é para você aparentar ou se mostrar para os homens. Nada que você faz, os homens precisam saber. Se você ajuda alguém, os homens não precisam saber. Se você jejua, se consagra, se você faz isso, faz lá, ninguém precisa saber, só Deus. Tanto é verdade que Jesus disse, não orem nas praças, não fiquem berrando por aí, entra no seu aposento, não é nem para ir numa igreja orar, é para entrar no seu aposento orar, fechar a porta do quarto e orar. Porque o Pai que tudo vê em secreto vai lhe ver e vai te abençoar. Mas aí vem aquelas criancinhas, aqueles adolescentezinhos, e já tem a minha idade, eu já tenho mais do que a minha idade, mais de 30, mais de 40, mais de 50, chega na porta da igreja para dizer que é santo, beato, religioso. Só para aparentar para os homens. Quantas vezes que eu vi isso? E para mim isso é ridículo. E veja, tem até católico, eu não sou católico há muito tempo, também não sou evangélico, que critica essa postura e sabiamente. Concordo com o que disse esse padre para o Prates. Por aí mesmo, biblicamente falando. Quer fazer os rituaizinhos? Faça em secreto. Mas rituais também para o seu bem, não é para o mal dos outros. Então, tem muita coisa errada. Por que o Prates falou assim e eu estou falando assim? Porque você aparenta ser um bom religioso, uma pessoa fervorosa, mas muitas das vezes você está na condição de um padre Fábio de Mello, todo destruído. Então a fé é só aparente, é só fala, é só pregação. Mas a vida, a vivência você não vive. Porque o Fábio de Mello disse, olha, não tem mais motivo para viver, eu estou lhe dando
terrivelmente com a síndrome de pânico, com outros problemas psíquicos, e não consegue vencer pelo poder da fé, pelo poder da fama que ele tem, pelo poder de falar com todo mundo. Talvez ele queira casar, então abandone, né? O abadá lá do carnaval. Abandone a batina. Case. Se for com homem, eu não sou favorável, mas se é o problema, melhor ser verdadeiro do que hipócrita, não é verdade? Melhor, se for o caso, não sei se é, sair do armário do que ficar aí aparentando ser o que não é. Então, meus caros, é complexo. Todas essas coisas são complexas. E aí o pessoal diz, pô, o ateísmo venceu. Claro que o ateísmo venceu. Você vê a fé das pessoas, é aparente, não tem essência. Fé, como diz a... Eu estou até falando errado, né? Mas como maravilha isso, né? A Bíblia, de tanto ouvir gente falando Bíblia, desses ignorantes aí no YouTube, que a gente começa até a repetir eles. O grande problema. Por isso que eu voltei aos meus estudos, não necessariamente de Bíblia, e tem a ver esse tema aqui com isso aqui que eu acabei de ler, quase a metade. Na verdade, eu já tinha lido e reli. A introdução epistemológica da psicologia. Então eu li esse artigo aqui, esse pedaço do livro, que é um xerox, da psicologia com a religião, que aqui vai falar de religião. As pessoas não lêem, ficam enganadas. Voltando, o ateísmo venceu. Por que o ateísmo venceu? Porque muitos vivem da aparência, são hipócritas. Como forma eu ia dizer, dificilmente tem a fé como o povo do passado, certo de Deus, tinha aquela fé que uma vez foi dada aos santos que relata a Bíblia. A fé de morrer por Cristo, de vencer náufragos, vencer veneno, picada de cobra, como venceu Paulo, vencer vários tipos de tribulações. Dificilmente. Hoje nós temos uma fé equivalente àquela do passado. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Mesmo com amuletos, mesmo fazendo sinalzinhos, mesmo rezando novenas, mesmo contando ali, fazendo todos aqueles rituais, contando no rosário, aquela coisa toda, muitos fazem, primeiramente, por medo, por insegurança, tudo que dizem, porque não querem morrer quando estão diante de uma situação adversa, terrível ou de doença, ou fazem para aparentar ser o que não são, para mostrar para os outros, para às vezes ganhar de certa forma notoriedade, para ganhar talvez capital religioso, se for um líder religioso, para enfim ficar vivendo dos fiéis, porque tem muitos ateus, seja pastores e padres, ou simplesmente também para cumprir as normas da igreja, seja católico ou evangélico. E, às vezes, para ganhar, como hoje em dia está tudo junto misturado, a fusão de religião e política, ganhar eleitores. Então você diz que você é cristão, é crente? Não, eu sou católico, não, eu sou evangélico. Porque se não dizer, aí você não ganha o voto do religioso fanático, do hipócrita, do fariseu, ou daquele mais beato, daquelas mulheres mais carolas. Então, nesse ponto de vista, o ateísmo venceu, porque está cheio de hipócritas. O hipócrita é um ateu mascarado, ou com máscara, de uma pessoa crente, cristã. E aquele que está servindo o Senhor com medo, mas ele não quer que ninguém sirva ele com medo, porque nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito. Ah, mas se não vem pelo amor, vem pela dor. Depende do contexto, mas Deus não obriga ninguém, existe o livre-arbítrio. Tudo bem. Uma outra possibilidade que o ateísmo venceu já não é essa filosófica que apontei, teológica, filosófica, mas é uma concreta, uma científica. Se você for para a Europa, para países desenvolvidos e não subdesenvolvidos, e não no terceiro mundo, muitos abandonaram as igrejas tradicionais, sejam católicas, sejam protestantes, e vivem acreditando no Deus Estado, que lhe provém tudo. Eles não precisam atrás de um Deus para ter dignidade, para ter saúde,
A saúde é de qualidade, para ter lazer, o que eles precisam, o básico para sobreviver, para ter trabalho, salário, etc. Até mesmo saúde, porque tem, em alguns lugares, a medicina ultra avançada, os melhores médicos. Então, cientificamente, na Europa, você vê esse fenômeno, também na Oceania, Austrália, as pessoas não creem mais no Deus das religiões, porque a ciência, porque o Estado está lhe ajudando. Essa é a realidade. Uma outra possibilidade de ateísmo é que o ateísmo vence por conta de muitos escândalos, por conta de falta de explicação, de ignorância acerca de muitos temas. As pessoas estão o quê? O que as pessoas estão fazendo? Estão seguindo a lógica, estão seguindo a razão, o racional. Você vê, as pessoas que estão nesse canal, se inscrever nesses canais, não. Tem vários canais, cada um tem um foco. Nesse especificamente, que coloca ou que fala de treta gospel, eu não vou dizer treta, de assunto gospel, notícia gospel. Quando eu faço uma live, isso aqui é só um exemplo cientificamente falando. Quando eu faço uma live reflexiva, porque não lhes interessa saber a verdade nua e crua como ela é, as pessoas não aparecem, o YouTube não divulga. Não há essa simbiose entre o YouTube na divulgação e o interesse. Agora, se eu coloco aqui no título o nome de alguma igreja, se coloca no título o nome de algum camarada ou pessoa, igreja, enfim, esteja em relevância, em polêmica, aí aparece, aí o pessoal se interessa. Por quê? O pessoal, muitos, especialmente no Brasil, eles acreditam naquilo, ou nas coisas que lhes foi imposto, que lhes impuseram. E eles não têm poder de criticar, porque não querem, não buscam, não tem senso crítico. Então, se eu digo aqui, se aparece, inclusive, podemos falar sobre isso, sobre pregadores que criam os seus canais no YouTube, vamos citando novamente YouTube, ou redes sociais, e começam a dizer, por exemplo, que essa água vai te curar. Então, você vai ficar assistindo ele e acreditando que essa água vai lhe curar. Ou outro chega a dizer, não, essa água não presta, joga fora, é uma doutrina de Cristo, vamos seguir por isso. Então a fé deles está no não e no sim, no ensino equivocado ou errado ou certo que eles acreditam que seja. Se tira isso, acabou-se tudo, acabou-se a fé deles. Então a fé deles na realidade está na areia, não está de jeito e maneira nas pedras, na rocha, porque ele só fica nesse trivialzinho, não consegue ir além. Eu não estou falando que pessoas não têm a capacidade de compreender coisas profundas, que por conta da vida que tiveram, ou até mesmo naturalmente nasceram assim, não possuem a capacidade de interpretar o que é dito. Mas não, Deus, Ele não vai levar dessa turma, não vai levar em consideração o tempo de ignorância dessa turma. Me perdoa, deixa para lá. Mas o que eu quero dizer é para o grupo que é erudito, ou acha ser erudito. Por exemplo, você tem uma ideia, vi um camarada aqui no meu canal convidando para me fazer um debate com ele. Porque ele diz que eu faço muitas críticas e não aponto nenhuma solução. A solução é Jesus, não sou eu mesmo. 2, as críticas minhas são válidas com base no quê? Nas evidências que a gente tem, de modo empírico, ou seja, por próprias experiências, de modo científico, com base nas pesquisas, e também com base na teologia, na Bíblia, em outras palavras. Então, vejam só o que eu quero dizer. Essa é uma outra possibilidade de ateísmo. Então, recapitulando. Primeira situação de ateísmo, a hipocrisia de líderes religiosos. A segunda, as pessoas, ao verem o Estado, o poder público lhe ajudando, abandonam Deus de certo modo. Terceira, os escândalos nas igrejas. De certo modo,
aumenta-se a possibilidade das pessoas escandalizadas se tornarem ateias. Inclusive tem um vídeo lá no outro canal que eu falo por que as pessoas se tornam ateias. E é mais ou menos dessa forma. Isso aqui não é nada do que eu estou a falar, mas eu estou a fim de falar hoje sobre isso. E 4, essa situação das pessoas acreditarem num grupo, num pensamento, numa doutrina. Isso, de certo modo, faz com que elas tenham a sua fé nisso e elas vivem sobre isso, mas não quer dizer muito, porque a hora que arranca isso, elas ficam sem chão. Mas muitas delas continuam até o fim, até a morte, com esses pensamentos, porque elas criam mecanismos, truques para se blindar do ataque, da reflexão racional. Ela vai para o misto. E nesse ponto eu entro nesse livro aqui, porque tem uma parte aqui que vai falar sobre essa complexidade da gente ir muito para o racional, como o antagônico, o contrário a isso, muito para o sobrenatural, o metafísico, a religião. E Paulo fala na Bíblia para tomar cuidado. Olha, tenha cuidado que a sua fé não seja abalada pela ciência. Mais ou menos nesse sentido ele fala. E aqui, no que eu li, nós temos a complexidade, que está falando inclusive de problemas psíquicos, a psicologia, de se num ponto a religião pode ajudar a gente a vencer traumas, a racionalidade, a terapia também pode. E quando falta a racionalidade, se vai para a religião. E quando se falta racionalidade na religião, se vai para a ciência. Então existe esse conflito. Vamos ver se eu encontro aqui a passagem que eu li aqui, e até está grifada, que fala sobre isso. Inclusive, se apresenta um nome, tecnocratas, que nada mais é do que um técnico, do que um especialista para resolver problemas. Isso no mundo da política seria, por exemplo, substituir os políticos por pessoas especializadas, capacitadas nas suas áreas. Digamos, você precisa de um engenheiro. Então, um engenheiro especializado em engenharia, ou formado e com especialização, vai tomar o cargo. E claro que na democracia não se preza pelo tecnocrata, porque aí vem a questão da meritocracia também. E aí, por exemplo, nós não teríamos no Brasil um Lula sendo presidente da República, porque o Lula não tem ensino. Agora, se o Lula fosse capacitado, tivesse formação em direito, como Michel Temer tem, especialização, mestrado, aí sim ele poderia ser o presidente, segundo a visão, tecnocratas, que é o especialista. Aí substitui o político, pode ser qualquer um do povo, muitas vezes inexperiente. E aqui o autor pega essa questão da política e faz uma alusão à psicologia e seus conflitos. Quando ela se torna tecnocrata, então ela se resolve à base dos especialistas, do que eles dizem, mas os métodos e, vamos dizer, as suas recomendações muitas das vezes não funcionam. Então, nessas lacunas, nesses vazios, nessas brechas, vem uma outra coisa, que seria a religião. E é nesse sentido que eu estou a falar aqui, que muitos acabam com medo de sofrer nessa vida ou ir para o fogo do inferno, por exemplo, sendo de um lado ou do outro, acreditando naquilo, porque se não acreditam naquilo, elas podem não só se sentir vazias, mas se autocondenarem. Isso que é profundo.
Mas nesse sentido é ateísmo também. É isso que eu quero dizer. Agora, nós temos que pensar que não dá para viver, ou não dá para ser o tempo todo uma coisa. Eu, por exemplo, estou em constante, não digo mudança, pode ser até mudança, mas em constante reflexão. Encontrei aqui a parte de ciência e religião, olha só. Assim diz na anedota do processo de Galileu, podemos constatar que por detrás da oposição ciência-religião é preciso ler o momento em que a ciência se desliga desse ideal que a coloca sob a tutela religiosa. Por quê? A ciência e a religião, elas podem estar juntas, uma suprindo a outra, a sua lacuna, mas muitas das vezes elas vão estar divergindo. E é isso que acontece quando você vê, por exemplo, alguém diz num relato que foi curado. Aquele que é religioso, fanático, acredita, sem duvidar. Ah, glória a Deus, maravilha, Deus curou. E é o que prega a religião, a maior parte das religiões. E Deus pode curar. Mas o mais, não digo cético, mas sim catedrático, científico, ele quer comprovações, no mínimo uma negativa da ciência, do médico, dizendo, olha, realmente foi um milagre, porque a ciência não poderia curar essa doença. Não existe recursos médicos. Entende o que eu quero dizer? Que tem um lado que pode ser também aquilo que eu sempre falo, sou contra, do extremismo da religião e do extremismo da racionalidade. O bom mesmo é os dois se unirem. Já dizia um Procárdio por aí, provérbio, que a virtude está no meio. Ou seja, na convergência, não na divergência. Mas o que tudo isso tem a ver? Tudo. Inclusive o ateísmo com o teísmo. Teísmo é aquele que acredita em Deus. Teísmo vem de Tel. Você coloca o nome do seu filho de Tel, você está chamando seu filho de Deus. Porque Tel vem do grego. Então teísta vem de Tel, no grego Deus. E ateísta é a posição atel, o adeus, é a negativa. Então ateísmo e teísmo se complementam, ou deveria ser até o mais correto, porque, biblicamente falando, você não é proibido de questionar. Você pode julgar as profecias, você pode duvidar, você pode julgar se os espíritos são de Deus ou não. Mas para aquele que é muito fundamentalista, para aquele que é muito salgadão, extremista, tem que aceitar tudo de goela abaixo. Não pode. Estava vendo, tem uma polêmica agora, do Ed René Kivitz, herege, está dizendo que quer atualizar a Bíblia para aceitar, fazer com que o povo aceite a relação homoafetiva. Porque na concepção dele não existiria modus vivendi dos homossexuais de hoje com o do passado. Porque no passado seria muito mais a questão de abuso. E que Paulo, ao falar aos Romanos, teria falado mais da situação do abuso. Realmente existia no Império Romano, que os imperadores, eles abusavam sexualmente dos seus escravos. E às vezes até mesmo das suas esposas, se eles eram casados. Lembrando que tinha alguns escravos que eram castrados, principalmente de rainha, como é o caso aquele da rainha de Candace. Agora, meu modo de ver, o que o senhor Ed René Kivitz fala é também fora do contexto. Porque ele quer dizer o seguinte: a Bíblia foi escrita num contexto de escravidão. Sim, tanto no Velho como no Novo Testamento tinha escravidão, e a escravidão foi abolida, não existe. Então por que não pode ser abolida essa pregação contra os homossexuais? Se abrir brecha para isso, então
não existe mais nenhum pecado. Porque os pecados só existiam lá no passado. Então a gente vai abrir brecha para o pecado do homicídio, para o pecado do adultério, para o pecado da mentira. Nada mais nada. Claro que eu entendo o contexto. E ele fala sobre os fundamentalistas, que existem sim. Eu não sei. Deus é que sabe, que vai julgar. Porque eu entendo que existem os assexuados, aqueles que têm predisposição a ser homossexuais, e que se eles não enganam e não andam na promiscuidade, casam e fazem o básico lá, não vou julgar eles o céu nem pro fogo no inferno, porque é Deus que vai julgar, e pode ser que eles vão até pro céu mesmo. Pode ser, não estou falando, pode ser que eu esteja errado também. Porque realmente o abuso é uma coisa terrível. Mas se eu abro a brecha, porque toda regra tem uma exceção à regra, e aí pode ser aplicado. Por exemplo, eu até falava com uma pessoa, está no outro meu canal, um pregador, e eu estou aqui fazendo até pregação, de certo modo, né? Mas não é o propósito. E eu estava explicando para ela que toda regra tem uma exceção à regra. É proibido matar, mas em legítima defesa você pode matar. É proibido mentir, mas para se defender, como nós tivemos no caso de Davi, que ele ia ser morto, ele mentiu, fingindo ser louco, tem essa exceção. É proibido, vamos ver outra coisa aqui, pecaminosa. É proibido a vaidade. Tudo é vaidade, né, que diz? Mas tem coisa que a gente usa como vaidade. É proibido o segundo casamento. Mas tem a exceção à regra que pode ser segundo casamento. Quando a pessoa é enganada, especialmente. Então, tudo vai ser analisado dessa forma. E aqueles que não são hipócritas, não são ateus, mostram ou externam a sua fé, no que eles acreditam. Lembrando que fé pode ser muita coisa também, porque tem fé no sentido estrito e no sentido lato, mais amplo. A fé pode ser a fé de você mesmo, em si. A fé é você acreditar no próximo. No direito nós temos fé, tem a expressão dou fé, da confiança, está garantido. E tem a fé em Deus. Então, inclusive, para vocês terem uma ideia, eu já fiz uma reflexão dizendo que eu era ateu, está lá no pregador. E tem uma polêmicazinha, vieram uns 3, 4 na época, por exemplo, você é ateu? Não, ateu do sistema religioso, ateu do que muitas igrejas equivocadas, ou que têm doutrinas equivocadas, pregam, ou dos deuses que os líderes religiosos apresentam, que muitas vezes não tem respaldo com a palavra, o básico dela, ou a revelação, nesse sentido. E o que eu quero dizer com essa conversa toda, não seja fanático, alienado, não seja extremista, analise os dois lados. Citei o caso do padre Fábio Melo, era para ele não ter depressão, mas ele tem, porque isso é inerente à condição humana. Não é porque ele é padre que ele vai estar blindado de qualquer problema, doença. Não é porque ele é pastor que ele não terá nenhuma situação adversa, que ele não tem pecado. Não existe santo nessa face da terra. Todos são pecadores. Inclusive, se a gente disser que não temos pecados, somos mentirosos, que diz a palavra. Então, quando tem uma euforia, seja para cima, seja para baixo, duvide, questão, tome cuidado. Que isso beira ao radicalismo. O ateísmo militante é um problema, assim como o teísmo militante é. Eu escutava Luiz Felipe Pondé,
Ele diz que é ateu. Ele já estudou muito, enfim. Talvez seja ateu da religião, da Igreja Católica. Mas ele diz que é ateu. No entanto, contudo, ele diz que não é ateu militante. Aí dá para conviver, convergir com alguns pensamentos dele. Dá para convergir os pensamentos dele. Concordar. Do mesmo modo, você viver com um teísta militante. Tem um meme, tem uma piada, uma blague, do Jonathan Neymer, que ali revela exatamente esse teísta militante, muitas das vezes ignorante, que fica vigiando a vida dos outros e não cuida da vida dele. O rapaz está lá na adega de vinho, vendo os vídeos. Aí aparece o irmão lá. Ô irmão, você vai comprar vinho? Você sabe que beber é pecado, hein? Vigia, varão. O camarada vai lá, dá uma olhada se tem farmácia, digamos, no estabelecimento, no local lá que tem camisinha. Estamos no carnaval, o período de carnaval aí. Fala, ô irmão, o que é isso? É pecado. Não pode evitar filho. Sabe? Essa loucura. Como se Deus precisasse de Big Brothers, de Big Sisters, de grandes irmãos, irmãs, para fiscalizar a vida do outro. Deus tudo contempla. Eu não estou falando de crime, eu estou falando de pecado. Crime aí é uma outra configuração. Você responde pela lei dos homens. Você tem duas cidadanias, a dos céus e da terra. Da terra você pode ser fiscalizado. Agora, divina é Deus que te fiscaliza, não o homem. E você pode escamotear, esconder do homem. Como recentemente, nós não tivemos esse caso do Tiago, Alicerce. Quem que sabia que aquele camarada famoso que estava no podcast do Vilela, Inteligência Limitada, e de tantos outros podcasts, falando verdades até, que eu já falei aqui, tinha um caso com uma moça de 18 anos, indas e vindas, esporadicamente, e que teria tirado a virgindade dela antes dela casar com um noivo, ele sendo casado. Quem saberia isso? Agora Deus sabia. Demorou, mas foi revelado. Lembrando, 18 anos atrás, praticamente um tempo que não tinha muita internet. Apesar da internet ter vindo para o Brasil, aquela internet de escada em 95, e nós já estamos em 2025, 30 anos, e agora, nesse ano, vai fazer 20 anos de YouTube. O YouTube foi criado em 2005. Então, era tudo muito novo, né? Mas foi revelado. Isso é só a prova que não dá para confiar no homem, é só a prova que o homem é falho, pecador, que não existe santo, que não precisa fiscalizar a vida de seu ninguém, o próprio Deus fiscaliza, e se quiser desmascarar, desmascara, claro, usando pessoas, ou a pessoa mesmo vai se tropeçar, vamos dizer assim, vai se revelar, de certo modo. Por isso que não adianta usar máscara. Eu sempre disse no meu canal, olha, não sou ligado a nenhuma religião. Claro que eu tenho a minha responsabilidade, mas não sou ligado a nenhuma religião, não sou santo, e estou aqui comentando fatos que acontecem, pessoas famosas. Eu sou apenas conhecido. Famosos são isso aí que tem canais grandes, ou já antes mesmo de não, até mesmo antes, ou de não ter, eu quero dizer, redes sociais já eram famosos. Esses aí, que todo mundo cultua até hoje, parecem santos, imaculados conceições, que estão cheios de pecados, que eu, diante deles, não que eu queira ser melhor do que eles, mas eu, diante deles, não teria coragem de fazer. Como que eu, por exemplo, estou casado, com filho e tudo. Eu vou lá e ando com uma jovenzinha. Se é para mim andar com uma jovenzinha e tirar a virgindade dela, fazer o que foi feito, eu simplesmente digo assim, olha, eu não estou mais afim de você, eu quero me separar, me divorciar, quero viver vida de solteiro, porque eu não quero te enganar. Entende? Por aí a coisa. Esse é o meu pensamento.
Inclusive eu tenho vídeos aqui no meu canal, só para deixar claro, que apareceu com aliança. Aqui são vídeos antigos, porque eu me relacionei em 2019 até 2022, foram 3 anos. Nós estamos no ano de 2025. Então, quando eu coloco o vídeo de 2019, 20, 21, 22, vai aparecer. E tem muitos nesse canal, porque esse canal começou a receber muito desses vídeos antigos. Estava lá no outro, eu tinha guardado meu HD e tal. E quando a gente está num compromisso, a gente tem que fazer o máximo para respeitar. Agora, quando não está, aí cada um faz para entender, mas com muita responsabilidade. Só que o que você vê aí? Não que eu sou bom, não que eu quero falar das pessoas, mas são os casos. Recentemente eu estava vendo o Neymar falando, eu até ri, ele disse, mas eu imagino a pressão, o assédio que ele teve. Ele disse que estava numa festa solteiro. Veio uma mulher. Por que eu estou falando do Neymar? Porque o Neymar é cristão, né? Ele criou-se na Igreja Batista, Peniel de Santos. E ele estava em Barcelona, numa festa. Aí veio uma mulher para cima dele, nem foi atrás dela. Olha, famoso, conhecido, tem que ir atrás das mulheres. Quando você é famoso, a mulher vem atrás de ti. O famoso geralmente tem dinheiro, né? E o conhecido não tem. Aí ela pegou ele pelo cangote, aqui, e disse, ó, você é meu, nós vamos fechar aqui essa balada e vai ficar só eu e você aqui. E deu um apertão nele aqui que parecia que ia enforcar ele. Ele disse, não, podemos ver outro lugar e tal. Pediu os seguranças para tirar ela. E ela quase derrubou 4 seguranças do Neymar. E por que eu estou falando nesse caso? Porque os pastores, que não são conhecidos, são famosos, eles são iguais a Neymar. Celebridade, as mulheres vêm para cima. E se você não tiver em vigilância, você cai. O Neymar ali estava solteiro. Mas o pastor, mesmo casado, aparece, enfim, tem que estar muito bem com Deus para não cair. E pode estar numa situação dessa. O Neymar para pior, não quero dizer. Também vi os outros casos, eu ando vendo por aí, eu lembrando, até aquele caso lá do... Agora, era para ter feito um vídeo, mas, enfim, deu. Eu estou um pouco atrapalhado, estava continuando lá no outro canal fazendo uma live lá, mas não deu. O que aconteceu? Aqui deu tempestade, deu enchente aqui na região, deu trovoada, isso tudo aí estragou coisa e a gente tá tentando resolver isso, tá? A hora que for resolvido, provavelmente mês que vem, se Deus quiser, aí a gente retorna com as lives no outro canal e não um celular que é muito atrapalhado, pega barulho externo, muito ruim fazer. Então eu estou vendo só pelo celular muitas coisas. E lembrei do caso, obviamente, fui ver do jogador da Seleção Brasileira de 2022. Virou cristão agora, vocês sabiam disso? Virou. Daniel Alves. Saiu da cadeia. Diz até graças ao pai do Neymar e outros amigos que pagaram a fiança. Apareceu tocando o hino da harpa cristã e dizendo que é cristão. Mas ele conhecia a verdade e estava casado quando fez o que fez. Igual o Robinho, que andava com camisa de Jesus, fez o que fez, estava casado e foi preso, né? Está preso ainda. Vai ficar 9 anos a cumprir. Aparência de crente com camisa de crente, camisa de Jesus, mas essência sem Jesus. Né? E no caso do Robinho, não é nem pecado, é crime, né? Pior ainda. Pecado e crime. Do Daniel Alves também. E se você for analisar os processos deles, como eu já falei lá no outro canal, a coisa é de um nível assim, dos piores possíveis. Da porneia, vou dizer dessa forma, nesse tempo. E todos de Jesus. Agora, Daniel Alves, vamos ver se ele se converteu mesmo, né? Tomara a Deus, não vou ser contra isso. Se ele não fizer mais, sobre. No entanto, o Robinho, eu me lembro quase desde o começo da carreira dele, ele usando aquela camisa de crime. O único, tomara que eu não esteja equivocado, daquela geração dos Santos ali, dos meninos da Vila ali,
que era parceiro do Robinho mesmo, que se converteu, está pregando, dando palestra, e que está fiel com a esposa, é o Diego. Diego, chegou também na seleção brasileira. Diego está com a esposa, com a família. Agora o restante é Jesus e... né? Ah, mas o homem é falho. Sim, o homem é falho. Eu não estou crucificando eles. Apesar que eles têm esse problema na justiça. Deus é que vai julgar. Mas é só para você parar para analisar. Que o que eles fizeram conhecendo o Evangelho denota ateísmo. Crer no Senhor da boca para fora. Como o Neymar também disse que cria em Jesus e tal, e aprontava um monte, traiu o esposo e tal. Fez. Agora diz ele que está com a cabeça mais equilibrada, curtindo a família e as filhas. Vou falar que ele tem um processo de reconhecimento de paternidade de uma moça que é de uma outra nacionalidade que ele encontrou na Bolívia e tudo indica fez uma filha. Mas agora parece que sossegou o facho, como diz o outro. Estava dando entrevista com o Romário falando isso aí. Tomara a Deus, né? Já o pai dele andou com a Cíntia, né? O pai dele começou a curtir as novinhas depois que o filho ficou famoso, aí separou da esposa. E o pai e a mãe dele eram de igreja. E a esposa, o pai dele, ou melhor dizendo, a mãe do Neymar, também está curtindo aí os jovenzinhos e mais jovenzinhos e fez muita de cirurgia. Inclusive encontrou um jovenzinho problemático de 20 anos aí que quebrava tudo, ele ficava até com medo. Né? É o preço que a pessoa vai pagando. Vai semear, você vai colher. Às vezes você escolhe a aparência, mas a essência é outra. A aparência da pessoa é linda, maravilhosa. Eu estava pensando sobre isso. Aquela mulher que envenenou praticamente toda a família, porque agora parece que até o marido e o filho ela também queria matar. Porque eles tomaram um suco, ficaram ruins e foram para o hospital. Foram para o hospital. E, de acordo com a investigação, o sogro foi morto por ela também, por envenenamento. Você olha a cara dela, é um rosto bonito. Mas como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Que psicopatia é essa? E diz que ela não sente nenhum remorso. Relato lá na prisão, ela leva tudo normal, é organizada, faz tudo. Parece que não envenenou ninguém, que não matou ninguém. Então tome muito cuidado, as aparências enganam. Essa é a grande realidade. Serve para mim, serve para você. Uma outra coisa a ser dita, eu estou fazendo aí muita música, né? Na realidade é um programa que está fazendo as músicas rolar com várias letras que eu fiz. Quanta coisa que eu falei de 2005 até 2017, ou mais tarde 18, são os anos de composições musicais. Algumas com violão e outras só letras. Que, por incrível que pareça, muitas das coisas que eu escrevi foram, parece que, profecias para mim no futuro. Depois eu fui viver, eu acabei vivendo fora do YouTube, começando no YouTube. Muito interessante isso. A gente tem que analisar o que a gente fala, tomar alguns cuidados. Muito hilário. E o aplicativo faz músicas bem legais, tem curtido. São umas letras, aquele período, alguns períodos meio um pouco pesados, não tem aquelas letras mais. Tirando as espirituais, aposto, porque tem uma sequência bíblica, e até fiz na época com oração e com jejum. Mas as seculares, eu quero dizer, tem umas pesadas, mas tem umas outras reflexivas assim, que é aquelas que eu mais gosto, diferente daquelas mais melosas, mais amorosas de lá, e aquelas ali que fazem eu pensar. É necessário a gente analisar tudo com muito cuidado, porque às vezes a gente está indo por um caminho pensando que está certo, mas não está. E aí que abre-se as portas, as brechas, as coisas ruins. Por conta dos falsos profetas, os ateus estão crescendo, verdade, Felipe, também. Eu falei aqui, uma das 4 possibilidades. As pessoas, ou são as pessoas sendo supridas, ajudadas pelo Estado, ela não precisa da igreja para receber uma cesta básica,
para receber uma boa educação, para receber uma boa saúde e tal. Então, esquiva-se de igreja. Apesar que estar dentro de igreja também quer dizer muita coisa. A segunda questão, exatamente, a hipocrisia, que muitas pessoas que falam que são de Deus e não são. Terceiro ponto, os escândalos. E quarto ponto, essa situação que a gente está falando aí. Poder ter outros pontos, outras situações, né? Da pessoa acreditar, porque se não acreditar, acaba tudo para ela, mais ou menos nesse contexto. Ela é compelida a acreditar numa ilusão, e quando é confrontada, ela simplesmente finge que não viu ou ouviu e tenta permanecer naquilo. Quando eu vejo esses debates, não sou contra estudo, eu gosto muito de estudo, mas quando eu vejo que o estudo é demais, e aí eu concordo com aquilo que Salomão falou, o muito estudo é enfado da carne, é canseira. Não que seja errado estudar, mas você lê, para ficar combatendo, debatendo com os outros, e no fundo, para chegar a lugar nenhum. Porque o que é dito aqui é que a gente tem uma mente fértil, que a gente pode criar N coisas, bolar muitas coisas, mas sem pé e sem cabeça, ainda que tenha um mínimo de base, um fundamento. Você pode construir, através do método dedutivo, indutivo, várias linhas de pensamento, de raciocínio, mas no fundo, muitas vezes não quer dizer nada. Como é essa celeuma que a gente tem, geralmente aí com os teólogos reformados e pentecostais, armenianos e calvinistas, essa briguinha tola, tosca, serve para nada. Especialmente com relação à escatologia. Uns acreditam na pré-tribulação, no pré-tribulacionismo, outros no pós, ou no meso. E a Bíblia não fala nada concretamente. Uns acreditam na mortalidade, outros na imortalidade da alma. Fica essa... É legal, acrescenta o debate e tal. Sou favorável à pluralidade de ideias. Mas quando eu vejo que existe a militância, extremismo daqui, extremismo de cá, e fica aqui se degladiando, eu saio fora. Porque a gente não pode ter isso. Igual acontece no futebol, inclusive essa beligerância, esse conflito, essas emulações, a Bíblia diz que é obra da carne. Então, não pode acontecer no ambiente dos cristãos isso que acontece, essa rivalidade no futebol e na política. Até porque nós somos cristãos, temos que ser diferente, né? Nós somos dessa vida, somos forasteiros. A vida é espiritual, a metafísica é sobrenatural, não é física, natural, aqui da matéria. Entende? Espero que eu possa ter ajudado as pessoas que gostam desse tipo de reflexão aqui. Queria fazer muitas lives de notícias, mas eu gosto de fazer o seguinte: ler a notícia e mostrar a notícia. Como estou no celular, não dá para mostrar, aí fica ruim. O pessoal vai falando, então eu faço reflexão nessa live aí. E não chama muita atenção exatamente porque, não só pelo fato de eu não falar das notícias, mas sim pelo fato de eu não falar exatamente de tretas, exatamente disso aqui, por exemplo, né, já que eu estou aqui próximo dessa revista cheia de poeira aqui daqui, então dá uma limpada. Nisso aqui, por exemplo, se eu falo disso aqui, eu sei, qualquer canal eu posso criar do zero, como esse foi criado do zero. Claro que não estourou por isso aqui, estourou com um vídeo lá do Abílio Santana, esse canal aqui criado do zero. Olha a poeira que está levantando aqui. Então, se eu falar disso aqui, aí vai dar aquele cara, o camarada tendo uma revista própria para se defender, né? Defender, eu estou bem, né? Sobre calúnias levantadas contra a Imaculada Igreja. Aí depois se comprovou que muitas coisas que foram faladas e que ele se defendeu aqui
Isso aqui é uma revista de 2001 ou 2000, talvez seja 2001. Dezembro de 2001. Era verdade. Claro que é bom você ouvir a outra parte. Não sou favorável à militância de uma parte. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas se interessam e a fé delas está acentuada, firmada nisso aqui, nesse ídolo aqui, nessa estampa aqui, do que no próprio Deus ou em Jesus, que transcende, que está acima disso tudo aqui, dessa pessoa aqui, desse personagem aqui, essa persona, essa pessoa que já virou pó e cinza e que agora, 21 de fevereiro, vai fazer 10 anos que partiu. Na mesma data que o Billy Graham partiu. O Billy Graham partiu em 2018. Ela vai fazer quantos anos mesmo do Billy Graham? 7, né? E ele 10. Só que o Billy Graham durou mais do que ele. O Billy Graham quase chegou a 100 anos. 99. E ele faleceu com 78 para 79. Billy Graham, então foi santo, né? Durou mais do que ele. 20 anos a mais, praticamente. Enfim. Compreendo o lado dos fanáticos também. Compreendo tudo. Só que o fanatismo por uma igreja, com um líder religioso que acha que é Deus na terra, que é o Papa, né? Não quer dizer nada. Quem descrê do papazinho da terra, até porque o Papa não é infalível, ele é falível. Inclusive esse Papa agora, Francisco, acredita nisso, defende isso. Ainda bem, né? Não é porque é Papa que não tem Papa lúcido. Então, isso não quer dizer fé, não quer dizer ateísmo, descrer deles, quer dizer. O ateísmo é mais profundo. Sem falar que aquele que diz que é ateu mesmo, às vezes militante, ele é um frustrado, ele crê inversamente, a fé dele é para baixo, é negativa. Ele tem que acreditar no Deus ateu, né? No Deus ateísta, no Deus ateísmo. Assim como o crente tem que acreditar no Deus teísta, no Tel. Imagina, você coloca, eu tenho um primo que chama Tel. E primo segundo, né? Aí eu estava falando para minha prima, não sei se ela sabia, queria saber. O nome do filho dela é nome de Deus, em grego. Então aí imagina, coloca o Telzinho lá, vamos cultuar o Tel, o nome dele é Deus, poxa. Né? Igual Teodora, que é o nome da minha avó, agraciada de Deus. Porque o Teu vem de Tel, de Deus. E Dora, agraciada, o que foi adorada. É bom você saber o significado dos nomes. Você entender como funciona a coisa. Assim como tem gente que tem o nome de Jesus, então vão adorar ele ali, porque ele tem simplesmente o nome de Jesus, mas ele é a essência do Yeshua HaMashiach, do Salvador. Abraço. Procuramos se estabelecer na palavra, na essência, e criticar quando é para ser criticado, não com militância também, aí vira mais do mesmo. Você sabia que quando acontece muita briga um com o outro, no fundo um vive sem o outro e é amor invertido? O ódio é um amor invertido. E o amor, às vezes, é um ódio invertido. Tudo. Eu fiz várias letras nesse sentido. Tudo quer dizer alguma coisa e nada ao mesmo tempo. Estou vendo a letra que eu fiz. E olha que na época, muitas dessas letras eu não era nem formado em direito, eu não estava nem com o segundo grau completo. Eu já pensava assim. Letras de quase 20 anos atrás. É interessante meditar acerca. Até mais, meus filhos. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, curta no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.